Olá! No nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que é muito especial e também muito delicado. Criando os filhos no temor do Senhor. Depois do vídeo do material escolar dos meninos, algumas pessoas vieram me perguntar sobre por que a Isabela chorou, ou como ela entende a oração. E a Amanda, do canal Amanda Freitas, que é a mãe da Radassa, me fez um pedido muito especial para que eu falasse como eu comecei a ensinar os meninos a palavra de Deus. Como eu iniciei com Berg e a Bela falando sobre oração, sobre ler a Bíblia. Esse tema é um tema muito abrangente, é um tema muito grande. Como criar os nossos filhos no temor do Senhor. Então hoje eu vou começar pelo começo. Vou começar como a gente começou a falar de Deus para os meninos, como a gente iniciou a caminhada cristã do Berg e da Bela. Convido você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 6:6. A palavra de Deus diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa é a palavra de Deus para nós, pais e mães. Com essa palavra, nós já temos todas as instruções de como criar os nossos filhos no temor do Senhor. A palavra de Deus diz o quê? Que essas palavras estejam no teu coração. Então, o primeiro passo para que nós venhamos ensinar os nossos filhos a viver no temor do Senhor é nós vivermos o temor do Senhor. Eu posso ensinar algo que eu não vivo. Como eu posso ensinar para uma criança a caminhar por um caminho que eu não conheço? Então, esse é o primeiro passo para que nós venhamos levar os nossos filhos a crescer no temor do Senhor. Desde a gravidez, eu já falava de Deus para os meninos. Como assim, Karine? É comprovado cientificamente que o bebê dentro da barriga, ele já entende, ele já sente e ele já pode ouvir o que a gente fala. Ele vai guardar tudo aquilo e um dia vai ser usado por ele. Quando a mulher está grávida e ela passa por momentos de briga, de confusão, de tristeza, o bebê, ele fica dentro da barriga contraído pelo útero. Então, quando ele nasce, algumas vezes ele é um bebê que chora muito, um bebê muito assustado, um bebê retraído, que chora ou chora baixinho, ou se assusta por qualquer coisa, porque dentro da barriga ele já entende, ele já está ali, ele sente. O bebê dentro da barriga, ele já sente o que está acontecendo. Então, é um momento muito especial para que nós venhamos a já ir falando de Deus para esse bebê. Eu lembro que quando eu estava grávida do Berg, uma irmã veio falar comigo para que eu cantasse para ele dentro da barriga. E eu lembro que eu cantava, sempre que eu pegava na barriga, eu cantava com ele uma canção que fala sobre a criação de Deus. Se eu fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Então eu cantava e a minha barriga mexia muito, ele mexia muito, e eu sentia que ele estava sentindo o que eu estava passando para ele. Eu cantava muito hino da harpa também, quando eu estava grávida do Berg. E o Berg, quando nasceu, ele nunca se assustou na igreja. A nossa igreja é uma igreja pentecostal, é uma igreja que tem barulho, que tem glória a Deus, que tem palmas. E o Berg nunca chorou de susto, nunca ele se assustou na igreja. Pelo contrário, quando ele ouvia a voz do meu pai, que é o pastor, ele já arregalava os olhos e que ele estivesse conhecendo a voz do vô dele. Então, desde a barriga, ele já foi ouvindo a palavra de Deus. E quando ele foi crescendo, com meses, eu fui continuando a falar de Deus para ele. Eu balançava muito na rede, com o hino da harpa, ficava cantando.
e ele sem saber falar ainda, mas ele dormia e acordava naquele balanço da rede e com os hinos da harpa. E ele foi crescendo mais um pouquinho, fez 2 anos, 3 anos, e a gente sempre ia fazendo campanha. Como no vídeo do material escolar, eles comentaram sobre campanha. É um assunto para outro vídeo, mas que fala sobre a oração, a importância de nós orarmos com eles. Então eu fui ali incentivando o Berg sobre orar, sobre falar com Deus, que falar com Deus é muito simples. E Beth, orar e falar com Deus, Papai do céu, Senhor. E ali ele ia identificando, e ele tem crescido com esse entendimento. Por quê? Porque a gente vem a cada dia ensinando um pouquinho, falando. O bebê, quando ele está nos nossos braços, nós podemos cantar para ele, nós podemos falar de Deus baixinho, nós podemos, quando ele começa a querer falar, tudo que eu mostrava, eu lembro que o Berg aprendeu as cores, eu dizia verde, ele, árvore, Deus criou, o vermelho, sangue de Jesus. Então, tudo que a gente vai crescendo, a gente vai ligando isso à criança. Deus, a criação, Deus é bom, Deus é amor. Tudo que ele vai vivendo, se a gente for introduzindo a ele, ele vai crescer no ensinamento de Deus. Como esse versículo fala, ensina sentado, ensina caminhando. Então, nós precisamos usar todo o nosso tempo para ensinar. Então, o Berg foi crescendo e o Berg aprendeu a ler com 5 anos. E o Berg aprendeu as letras com a harpa cristã e a Bíblia. Desde o Berg com 3 aninhos, a minha mãe já deu uma Bíblia a ele. E ele já foi ali identificando as letras. Mesmo sem ele saber ler, eu mostrava hino da harpa 15, o 1 e o 5. E assim ele foi aprendendo as letras e as palavras com a Bíblia e com a harpa. Você pode dizer, é muito radical. Mas não é radical, porque a gente deixa nossos filhos na televisão e eles aprendem inglês com a Dora. Então não é radical, é algo que é natural. Você vai ensinar o seu filho naturalmente, é devagarzinho, é cantando uma canção, é lendo um versículo. Então ali o Berg foi crescendo e ele já sabia, ele já sabe que Deus é o Pai, que Deus é o Criador, que Deus o ama. E quando eu fiquei grávida da Bela, eu já tinha o Berg como companheiro. Então a gente orava junto com a Belinha na barriga. Ele pegava na minha barriga e ele abençoava. E ele falava com ela e ela mexia, a gente cantava. Então desde a barriga já vai nascendo aquela união entre os irmãos. O que está ligado também a criar os nossos filhos com o temor do Senhor é ensiná-los o amor de Deus e o amor ao próximo. A gente vê muito quando uma criança é pequena e a mãe engravida de outra, as pessoas falarem, vai ficar no canto, vai perder o lugar. Isso não pode existir. Os nossos filhos eles precisam ser amigos dos irmãos. Eles precisam saber que está nascendo outro bebê para somar, para brincar com ele, para ir para a igreja com ele, para estudar junto com ele. Então que essa criança que venha nascer, venha somar com o irmãozinho que já está aqui. Que ele venha já nascer sendo abençoado pelo irmão. Então ali a Belinha, na minha barriga, a gente já ia conversando com ela e orando e louvando com ela na barriga. Quando a Belinha nasceu, não era novidade pro Berg orar, não era novidade pro Berg cantar. Então ficávamos nós 3 dentro da rede e a gente passava o dia se balançando muitas vezes. E a Belinha já ia crescendo, já ouvindo os hinos da harpa, a gente lia a Bíblia. Então eles vêm crescendo com esse entendimento. A importância de louvar a Deus, a importância de falar com Deus, sabendo que Deus está nos ouvindo, que Deus ouve a nossa oração. Precisamos ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor. O que é temer? Temer é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. É amar a Deus em primeiro lugar. Quando for se alimentar, antes disso, faça uma oração. Ainda que pequena, Papai do céu, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por esse alimento, pelo pão de cada dia, para que eles venham aprender que eles dependem de Deus, que o papai e a mamãe
estão aqui para cuidar, papai trabalha, a mamãe cuida da casa, mas nós precisamos depender de Deus. Nossos filhos, eles precisam crescer no temor do Senhor, porque se eles ficarem dispersos, se eles ficarem sem conhecer a Deus, quando eles crescerem, eles vão procurar preencher esse vazio e eles podem se perder durante essa busca. Quando eles conhecem a Cristo, ainda crianças, eles vão crescer no temor do Senhor. Eles vão crescer conhecendo a Deus, conhecendo os limites, sabendo que Deus é o maior, sabendo que eles precisam obedecer a Deus, sabendo que eles precisam respeitar a vontade de Deus, que eles não são pessoas sem donos. Crianças, elas precisam de limites. Nós, como pai e mãe, recebemos uma responsabilidade dada por Deus. Deus, ele nos concede essa bênção que é ter filhos. Ele nos concede essa bênção que é ser mãe, que é ser pai. E ele requer de nós essa responsabilidade, que nós venhamos criar os nossos filhos não só com alimentos, com roupas. Criar é instruir, é guiar, não é apenas alimentar, comprar roupa boa, pagar o colégio, dar brinquedo. Isso não é criar. Isso é você botou uma criança no mundo e ela vai vivendo, você vai dando o que ela quer, ela não tem limites, ela faz o que ela quer na hora que ela quer, ela come quando ela quer, ela dorme na hora que ela bem quiser. E quando ela crescer, você vai dizer assim, eu perdi a oportunidade de criar o meu filho da maneira certa. Eu perdi a oportunidade de guiar o meu filho no caminho da verdade. Nós não somos perfeitos de jeito nenhum. Como é que eu vou criar o meu filho se eu não sou perfeita? Como é que eu vou ensinar a perfeição se eu não tenho a perfeição? Nós somos naturalmente pecadores. Nós nascemos do pecado, nós nascemos em pecado. E nós não temos a perfeição para ensiná-los. É por isso que nós precisamos ensiná-los no caminho do Senhor. Porque o Senhor é bom, é perfeito, é amoroso. Nós erramos, nós gritamos com eles muitas vezes. Nós perdemos a paciência. Então nós precisamos orar por nós. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me ajuda, eu não tô conseguindo. Senhor, me dá força para amar o meu filho. Me dá força para guiar a minha filha. Me ajuda, Senhor, a ser uma mãe exemplar. Me ajuda a cuidar dele com amor. Às vezes eu me pego assim, angustiada. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, como eu vou guiar? Hoje o Berg tem 8 anos e a Bela 4. E cada dia é uma fase mais difícil, porque eles vão crescendo e vai ficando mais difícil as fases. E se não for Deus na nossa vida, se não for o Senhor para nos guiar, para nos ensinar a ser exemplos, é o que eu falo sempre, os nossos filhos, eles muitas vezes não vão seguir o nosso conselho, mas eles vão seguir o nosso exemplo. Como é que eu vou dizer para o meu filho que não minta se eu estou mentindo? Como é que eu vou dizer para o meu filho para não falar palavrão se eu estou falando? Então nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para nós sermos exemplos para os nossos filhos. Eu estou lendo um livro que fala sobre a mulher segundo o coração de Deus. Encontrei um trecho que é muito interessante, que fala assim: uma menina me escreveu, tenho 10 anos de idade e tenho vergonha da minha mãe. Ela conta as maiores mentiras e faz muita fofoca ao telefone. Ela conversa com uma senhora e finge ser sua melhor amiga, quando na verdade é a sua pior inimiga. Como pode uma pessoa ser tão falsa e depois me dizer que se eu mentir, Deus vai me castigar? Como vão os seus passos? O que seus filhos estão vendo de Deus em você? O que você está ensinando a eles? É para que a gente venha refletir o que os nossos filhos têm visto em nós, o que os nossos filhos estão aprendendo com o nosso exemplo. Não é fácil criar filhos, não é fácil, é trabalhoso, é dificultoso, mas precisa ser prazeroso. Nós vamos pedir ao Senhor sabedoria e amor, para que a gente venha amar os nossos filhos e guiá-los, criá-los segundo o temor do Senhor. E para nós criarmos os nossos filhos no temor do Senhor, nós precisamos primeiro amar a Deus. Nós precisamos primeiro colocar Deus no nosso coração.
ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que o nosso exemplo venha refletir nos nossos filhos. Outro trecho que me marcou bastante fala sobre um coração que ora pelos filhos. Alguns têm tido reis em sua linhagem, aos quais eram dada honra. Não tenho ancestrais dos quais envaidecei-me, mas tenho uma mãe que ora. Eu tenho uma mãe que ora por mim e suplica diariamente a Deus por mim. Ah, que diferença isso faz para mim. Eu tenho uma mãe que ora. Alguns têm sucesso mundano e confiam na fortuna que fizeram. Este é o meu recurso mais seguro. Eu tenho uma mãe que ora. As orações de minha mãe não podem me salvar, só podem me ajudar. Mas mamãe me apresentou a alguém que nunca poderia falhar. Oh, sim, eu tenho uma mãe que ora por mim e suplica a Deus diariamente por mim. Oh, que diferença isso faz para mim. Eu tenho uma mãe que ora. Que os nossos filhos possam fazer essa oração. Que eles possam dizer, eu tenho uma mãe que ora por mim. Eu tenho uma mãe que ora por mim. Ela não pode me socorrer sempre, mas ela me apresentou alguém que pode sempre me salvar, que é Jesus. Que nós venhamos apresentar aos nossos filhos Deus, que nós venhamos apresentá-lo a esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós, esse Deus tão maravilhoso que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar, que criou os peixinhos, que criou a nós e Ele nos ama com amor inexplicável, porque Ele nos ama. Deus, Ele te ama e Ele quer sim te fazer uma mãe vitoriosa, uma mãe abençoada, um pai que ora pelos teus filhos, um pai que dá exemplo aos teus filhos, que nós venhamos pedir ao Senhor, Senhor, que eu venha ser uma mãe e um pai segundo o teu coração, que eu venha guardar no meu coração as tuas palavras, para que eu não peque contra ti. Eu venha tocar no teu coração, que você venha receber essa palavra. E assim como Ele tem me constrangido a guiar os meus filhos no seu temor, que nós venhamos ensinar os nossos filhos, que nós venhamos ser exemplo para eles. Que Deus te abençoe, abençoe a nossa família, abençoe os nossos filhos e até o próximo vídeo.